Está no ar, o Jornal Regional. Estamos retornando hoje com o nosso Jornal Regional, trazendo para você notícias das cidades e do país. Confira os destaques de hoje. Trio é preso em Guapimirim acusado de receptação de veículos roubados em Rio das Ostras. Ação policial na comunidade da Fonte, em Magé, termina com um suspeito de tráfico morto. Mudanças no governo de Teresópolis. Troca de secretários na saúde e no turismo. Petrópolis trabalha para desinterditar unidades de saúde. Grave acidente em Rio das Ostras. Uma morte e pelo menos 4 feridos. Você confere outras informações das cidades e do país, o plantão policial dos últimos dias e muito mais, a partir de agora aqui no Jornal Regional. Começamos esta edição com o município de Teresópolis. Nesta terça-feira, dia 26, foram anunciadas mudanças no governo municipal. O secretário de Saúde do governo Vinícius Clausen, Antônio Henrique Vasconcelos, deixou o cargo. Até o encerramento desta edição, não havia ainda a definição de um nome para substituí-lo. Segundo informações iniciais, o secretário e sua equipe teriam pedido demissão na manhã da terça-feira. Porém, houve depois uma nota oficial da prefeitura, onde o prefeito Vinícius Clausen afirmou que a saída foi consensual e que houve uma reunião entre ele e o secretário Antônio, entendendo a necessidade de reestruturação da saúde no município. Na nota, o prefeito Vinícius Clausen agradece o trabalho de Antônio e de toda a sua equipe, especialmente os subsecretários, mas reconhece, na sua opinião, que o momento era de realizar mudanças na área da saúde no município. Também nesta terça-feira, dia 26, foi anunciada a saída de Maurício Weickert, secretário de Turismo. A notícia chegou às redes sociais minutos após a divulgação da saída de Antônio Henrique Vasconcelos. Para o lugar de Maurício Weickert, já havia sido anunciado o nome de Elizabeth Mazzi, que é diretora do Polo Gastronômico de Teresópolis e também da ACIAT, Associação Comercial, Industrial e Agrícola do município. Traremos outras notícias de Teresópolis em instantes, mas agora nós vamos para a vizinha Petrópolis, onde a prefeitura, por meio de uma equipe especializada, com acompanhamento da Defesa Civil, removeu 40 toneladas de pedra do Centro de Especialidades Maria Célia Machado, que funciona ao lado da UPA no centro. Tanto o Centro de Especialidades quanto a UPA de Petrópolis, da área do 1º Distrito, estão interditados por conta de deslizamento com queda de árvore e instabilidade em toda a encosta nos fundos dos prédios. A interdição, segundo a Prefeitura, permanecerá até que os trabalhos de desobstrução, limpeza e obras de contenção para a área sejam concluídos. Os casos de emergências das unidades estão sendo encaminhados para o Hospital Municipal Nelson de Saerp. Pacientes de especialidade estão sendo atendidos no Centro de Saúde na Rua Santos Dumont. Agentes da Defesa Civil acompanham todo o trabalho para avaliação de riscos no local e sinalização sobre a atividade na via principal, que funciona parcialmente. O trabalho de retirada das pedras e escombros do local teve início nesta segunda-feira, dia 25. Agora a gente vai para Magé, uma via novinha em folha. É o que os moradores da Rua D, no bairro Parque Paranhos, vão ganhar em breve. Confira mais detalhes. Uma rua novinha em folha. É o que os moradores da Rua D, principal que corta o Parque Paranhos, vão ganhar em breve com o trabalho de recapeamento que está sendo executado pela Secretaria de Infraestrutura. A satisfação dos moradores é a melhor possível. A dificuldade era muito grande porque os caminhões cortavam aqui por dentro, então não tinha asfalto que suportava o peso da tonelada que passavam os caminhões aqui, carreta passava madrugada, o dia todo a carreta passando.
então não tinha asfalto que aguentava, então a buracada era demais. Entendeu? Criança caía no meio da rua, mas graças a Deus hoje nós estamos vendo aí o trabalho do nosso prefeito, estamos vendo o trabalho da equipe toda que trabalha aí na melhoria do bairro, graças a Deus, e está muito bem melhor. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o serviço será realizado em 1,5 km da via, da altura do número 400 até o PSF do bairro. O trabalho deve ser concluído em 2 semanas. Podia deixar a porta aberta, ficava igual neve, se ficar dentro de casa morria fritado, então ela tinha que ficar no quintal. Agora, graças a Deus, vai poder ficar aberto, pelo menos um pouco. E Magé vai celebrar o aniversário da primeira ferrovia do país com o lançamento do Pacotão da Cultura. O aniversário de 168 anos da primeira ferrovia do Brasil e do Dia da Baixada serão comemorados neste sábado, dia 30, com grandes atrações como apresentações musicais, feira de artesanato, aulões de dança, lançamento do Pacotão Cultural, que inclui a restauração do complexo ferroviário e a inauguração da Biblioteca Barão de Mauá. Essa programação começa às 9 horas e vai até às 17. Segundo a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, desde 2021 o Departamento de Cultura vem conduzindo ações e programas para estabelecer a comunicação com a história e a memória local, contribuindo com a preservação do patrimônio, não somente magéense, mas de importância nacional. Segundo ainda ela, está sendo preparada uma programação de muitas surpresas, com muita arte, a inauguração da biblioteca e o anúncio de continuidade de políticas públicas culturais com o Pacotão da Cultura. Falando em Guapimirim, o projeto Qualifica está com vagas abertas para o curso de vendedor. As inscrições serão realizadas na FATEC de Guapimirim nos dias 27 e 28 de abril, ou seja, nessa quarta, dia 27, e amanhã, quinta-feira, dia 28. As aulas começam no dia 2 de maio e serão realizadas de segunda a quinta-feira, na parte da tarde. Vale lembrar que as vagas são limitadas. E falando ainda de Guapimirim, em virtude da passagem nessa terça-feira, dia 26, do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, um especialista da rede de atendimento público de saúde do município gravou um vídeo trazendo algumas informações importantes sobre diagnóstico e como evitar a doença. Confira. Tudo bem, doutor Éder? Fala um pouquinho pra gente quais são os sinais que o hipertenso pode apresentar. A hipertensão arterial é uma doença crônica que em muitos casos não traz sintomas. Na metade dos pacientes com pressão alta não tem nenhum sintoma. A outra metade pode apresentar sintomas diversos, como dor de cabeça, rubor facial, cansaço, palpitação, sintomas de dor no peito, enfim, são diversos sintomas e na maioria das vezes são sintomas inespecíficos. Doutor, o senhor poderia citar as principais causas da hipertensão? A hipertensão, como eu falei, é uma doença crônica, não tem cura, tem controle e ela tem componentes genéticos, componentes ambientais, como ganho de peso, dieta com exagero de sódio, exagero de sal, exagero de bebida alcoólica e algumas outras doenças como diabetes e algumas medicações de uso crônico também aumentam a chance de a pessoa desenvolver hipertensão. E como nós podemos evitar essa doença? Bom, do ponto de vista de prevenção à hipertensão, nós podemos controlar os fatores de risco, como atividade física, evitar ganho de peso, aquele que já está com peso acima do ideal, perder peso, dietas equilibradas, dietas com mais vegetais e verduras, isso tudo pode auxiliar na prevenção da hipertensão. Doutor, com qual frequência devemos realizar um check-up com o cardiologista para evitar sustos? Então, a visita ao cardiologista depende muito da pessoa. Se a pessoa acumula fatores de risco como história familiar, já é uma pessoa que está obesa ou tem outras doenças, principalmente como diabetes, ou aquele que fuma, deve procurar o cardiologista pelo menos uma vez ao ano.
Pessoas com menos fatores de risco podem ir ao cardiologista depois dos 40 anos ou antes se apresentar algum sintoma que ele considere ser algo do coração. Estudantes da Rede Municipal de Guapimirim participaram da primeira feira literária, que aconteceu em algumas escolas entre os dias 18 e 20 de abril. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação e os alunos apresentaram trabalhos escolares, pesquisas, tiveram livros à disposição para leitura e também puderam participar de brincadeiras e de atividades promovidas pelos professores. O evento teve como homenageada a poetisa Cora Coralina e coincidiu com a semana de aniversário de 140 anos do nascimento do escritor Monteiro Lobato, cuja obra mais popular é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inicialmente, a feira literária estava prevista para ocorrer em 8 escolas municipais. São elas: professora Ilza Junger Pacheco, Castro Alves, Maximino José Pacheco, Fazenda Sernambetiba e Vila Olímpia. Também na Simão da Mota e Rosa de Sarão e o CIEP professor Acácia Leitão Portela. Voltando a falar agora de Teresópolis, onde foi adotado mais um passo para a desburocratização de processos junto à Prefeitura, facilitando a vida do contribuinte. O sistema de ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Online, vai contar com o cadastramento de documentos a serem anexados para solicitação de guias e certidões de quitação, como também para acompanhar o andamento das solicitações feitas. A apresentação da ferramenta aconteceu na semana passada para representantes de cartórios do Cresce RJ e corretores de imóveis do município. E falando ainda de Teresópolis, a Secretaria de Saúde, que passa aí por mudanças, divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água realizado em 13 fontes da cidade. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano da Secretaria, as fontes Brahma, Sete Tanques, Tijuca e Taumaturgo estão impróprias para consumo. As fontes Alexandre Fleming, Amélia e Perpétuo, no dia da coleta do material, estavam sem água. Não sabemos se a água retornou a essas fontes, mas de qualquer maneira terá que se aguardar agora uma nova coleta para saber se a água está potável ou não. Vamos mudando de região, falar de Rio das Ostras, que para comemorar o Dia Nacional da Dança, no dia 29 de abril, vai ter evento promovido pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, por intermédio do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro. Vai ser a Semana da Dança Onda 2022, que já começou, na verdade, né? Começou nesta segunda, dia 25, e prossegue até o dia 29, com várias atividades para os alunos e para o público. Além de fortalecer a importância da dança na vida das pessoas e na sociedade como um todo, especialmente como elemento de inclusão social e profissional, a Semana da Dança tem como objetivo atender as demandas que surgem das necessidades dos estudantes do curso de dança de Rio das Ostras. Nós vamos trazer agora informações nacionais. O Brasil é reconhecido mundialmente pelas belezas naturais e diversidade cultural. Alguns desses locais são classificados como geoparques, áreas geográficas únicas de importância mundial que são exploradas em um modelo amplo de proteção e preservação, de educação e de desenvolvimento sustentável. É o caso do Geoparque do Seridó, no Rio Grande do Norte. A gente também vê aí uma formação rochosa com um corpo d'água, né? Uma lagoa, se eu não me engano, as gargalheiras. E a gente vê embaixo dessa imagem algumas construções, né? Então indica para a gente que também tem pessoas utilizando esse lugar, possivelmente morando ou trabalhando, de alguma forma utilizam esse espaço. O documento foi apresentado em um evento transmitido pela internet e pretende ajudar gestores públicos e privados a preencher os requisitos para que outras áreas no país sejam reconhecidas como geoparques. É justamente a gente poder trabalhar esse potencial de forma que a gente consiga colocar novos produtos turísticos na prateleira sempre. Porque eu acho que isso garante o interesse dos visitantes
no destino Brasil como um todo. De acordo com a coordenadora do setor de cultura da representação da Unesco no Brasil, além de gerar emprego e renda, os geoparques vão ajudar o país a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Contribuindo para que nós tenhamos um patrimônio comum da humanidade preservado, desenvolvido, que traga melhores condições de vida para as populações. A pandemia adiou muitos sonhos, entre eles o de viajar. Sem passageiros e com muitas restrições por causa da Covid-19, o setor ficou praticamente parado por um bom tempo. Com a melhora nos indicadores de saúde, a hora não poderia ser melhor para retomar a vida e, claro, as viagens. Mas aí surgiu um outro problema: o preço das passagens, que disparou este ano. Levantamento feito por sites de viagens mostra que de janeiro a março deste ano, o preço médio das passagens em voos comerciais no Brasil subiu 62%. Além do aumento na procura com a flexibilização das restrições impostas pela pandemia, o preço dos combustíveis contribui para esse aumento. As companhias aéreas apontam a alta do querosene de aviação, que segue a cotação internacional do petróleo. O principal item de custo das companhias aéreas é o querosene. Esse querosene de aviação subiu 92% ao longo de 2021 e só nos 3 primeiros meses de 2022 subiu 38%. Por quê? Primeiro, ele é cobrado em dólares pela Petrobras. Nós pagamos em dólares, ainda que o querosene de aviação, 90% dele, seja produzido no Brasil. Segundo, nós tivemos essa disparada de preços durante a pandemia e depois, quando estávamos começando a nos recuperar por conta da guerra da Ucrânia. O número de reclamações contra as companhias aéreas também aumentou mais de 90% no primeiro trimestre deste ano, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça. Os problemas mais comuns são dificuldade de reembolso, cancelamento de voos e serviços não fornecidos. O senador Nelsinho Trade, autor do requerimento de audiência pública, quer debater esses problemas com representantes do setor. O setor da aviação foi um dos mais beneficiados na ocasião em que se ocorreu o apagão aéreo decorrente da pandemia do Covid-19. Ou seja, houve um aporte de recursos públicos para poder compensar a parada que se teve em praticamente toda a sociedade. Isso não está sendo levado em conta, porque num primeiro momento que se teve a oportunidade, colocaram um aumento abusivo em cima das passagens aéreas, na marcação dos assentos, nos despachos de bagagem e também nas questões estruturais que envolvem todo o contexto da aviação. Está insuportável viajar de avião e cumprir, inclusive, obrigações funcionais em função desses abusivos preços praticados. A audiência pública deverá debater também a situação dos aeroportos brasileiros. Como que anda as questões dos aeroportos do nosso país? Na minha cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a obra está andando a passo de tartaruga e gerando um caos enorme para a população. Não se consegue estacionar para poder fazer o desembarque e o embarque de passageiros. Existe uma drenagem deficitária e nós não podemos suportar uma situação como essa. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, você tem outras notícias das cidades e o plantão policial dos últimos dias. A pátria que acolhe é a pátria que investe mais de 320 milhões na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Desse valor, mais de 102 milhões foram destinados para equipar os conselhos tutelares com novos veículos, computadores, impressoras e muito mais. Um investimento que melhora o trabalho dos profissionais e ajuda a transformar a vida de jovens de todo o país. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tá com
parafuso a menos, não precisa preocupar. Na Casa dos Parafusos você vai encontrar muito mais variedade pra tudo que precisar. Casa dos Parafusos tem quase tudo. Tá esperando o quê? Vem pra Casa dos Parafusos. Avenida Dedo de Deus, 229, Loja 1, Centro de Guapimirim. Telefone 2632-4836. Casa dos Parafusos. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Iniciamos o segundo bloco do nosso Jornal Regional, destacando a cidade de Magé. E mais uma inauguração, né? O município segue com a implantação de unidades e serviços nas diferentes áreas de atendimento ao público e uma novidade, né, que foi inaugurada nesta terça-feira, dia 26, foi a Farmácia Popular, e nós traremos mais detalhes numa próxima edição. Agora vamos destacar que Magé recebeu a primeira reunião de fortalecimento de rede da Baixada em 2022 do Centro Integrado de Atendimento à Mulher, o CIAM Baixada. O encontro foi realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com apoio da Prefeitura de Magé, na cooperativa de Pau Grande. Confira mais detalhes. O Centro Integrado de Atendimento à Mulher da Baixada Fluminense realizou em Magé a primeira reunião de fortalecimento de rede em 2022. Para a gente é uma honra poder sediar esse grande evento, um evento tão importante que divulga o CIAM, que nada mais nada é do que um estabelecimento onde as mulheres vítimas de violência vão ser acolhidas, vão ser instruídas. Então eu quero dizer que estamos no caminho certo. Inauguramos o nosso CIAM no último dezembro do ano passado, uma grande festa. Hoje está funcionando lá em Pebetá e eu tenho certeza absoluta que nós vamos continuar investindo em políticas públicas voltadas às mulheres. É uma reunião itinerante que veio com esse objetivo mesmo para aproximar os municípios mais distantes. O CIAM Baixada, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, ele é responsável por 13 municípios na Baixada Fluminense, uns mais próximos e outros mais distantes. Então essa reunião, na verdade, veio para fortalecer essa rede, porque nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos em conjunto, precisamos uns dos outros. Conhecer quem está na outra ponta é fundamental para que haja sucesso nesse atendimento, nesse empoderamento para essas mulheres que estão vítimas de violência. O encontro debateu o tema violência institucional e a questão da revitimização e recebeu autoridades municipais e personalidades da luta contra a violência à mulher. Falar sobre a revitimização é aquela situação onde que a mulher sofre violência e muitas das vezes ela não é entendida, ela não é acalentada,
E essa revitimização, como nós vimos ali a delegada a doutora Fernanda falando, não é só uma revitimização institucional, né? Ou seja, nos equipamentos, numa delegacia, por exemplo, mas dentro da própria casa. Às vezes é a própria família que revitimiza essa mulher ao não dar o apoio a essa mulher, os próprios amigos. Então é muito importante, é conversando, é divulgando que a gente vai conseguir dar um passo maior a cada vez. Para nós é uma honra abrir as portas do nosso município, o terceiro encontro de fortalecimento de rede, organizado pelo CIAM. Nós inauguramos em dezembro do ano passado esse equipamento tão importante para garantir o direito da mulher. Magé hoje sediou, né, o primeiro CEAM Baixada do ano de 2022 e para nós foi uma honra muito grande. Queremos agradecer muito ao governo Renato Cozzolino pelo apoio que tem dado às políticas públicas voltadas para as mulheres. Tivemos a honra de inaugurar em dezembro o CEAM, né, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e temos também a coordenadoria que tem trabalhado com muito esforço, com muito amor, para trazer essas mulheres a garantia de direitos. Então hoje esse encontro foi muito importante para que esses laços de fortalecimento de vínculo com toda a rede socioassistencial, ela seja fortalecida para que essa mulher tenha seu direito garantido, seu acesso a esse direito, né, protegendo essa mulher de uma forma, numa totalidade. Em Guapimirim, a Guarda Civil Municipal e agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar têm realizado operações de fiscalização e orientação a motoristas e ciclistas. Segundo o governo municipal, o trabalho se estenderá para outros pontos da cidade e contará sempre com a parceria entre o Estado e o município. Vamos lembrando que no último final de semana de feriadão, destacaram em Teresópolis a realização de 2 eventos. Um deles, o Festival do Chocolate, a Chocoserra, que aconteceu no Sesc Alpina, com shows musicais, muito chocolate, também feiras de produtos e a certeza de que o evento retorna para se integrar definitivamente ao calendário turístico da cidade. Lembrando, como nós falamos no primeiro bloco, que o turismo em Teresópolis passa por mudanças com a alteração do titular da secretaria, que sai Maurício Weikert e assume Elizabeth Mazzi. Além do evento Chocoserra, que foi promovido pelo município, também aconteceu o Festival de Cerveja Lupulando. A prefeitura divulgou fotos do local, a Praça Nilo Peçanha, após a realização do evento, destacando que era compromisso dos realizadores do evento, que era privado, entregar a praça totalmente limpa e ainda com a revitalização do chafariz. Falando ainda de Teresópolis, acontecendo aí uma ação social em Água Quente, no 2º Distrito, promovida aí pelo Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS do bairro do Alto, lá em Água Quente, né, no interior do município, oferecendo atendimento social e orientações sobre benefícios como Auxílio Brasil, atualização e inclusão no Cadastro Único, recebimento de currículos para emprego, entre outros. O evento acontece nesta quarta-feira, dia 27, na Igreja Católica de São José. Vamos seguindo agora, trazendo as informações policiais. Um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais VST, foi preso em Guapimirim no final de semana por crimes de lesão corporal, ameaça, cárcere privado e coação no curso do processo contra a esposa de 30 anos. A captura foi feita por policiais da 67ª DP de Guapimirim. Segundo informações, a vítima pediu ajuda ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o CRAM de Guapimirim, depois de ter sido agredida pelo marido durante a madrugada. O órgão, então, acionou a delegacia para que ela pudesse denunciar as agressões. Ela disse que vivia há 12 anos e, nesse tempo, foi várias vezes agredida. Daqui a pouco voltamos a falar de ocorrência policial em Guapimirim, mas agora nós vamos dar uma passada pela área
do 30º Batalhão de Polícia Militar em Teresópolis, onde 3 homens foram presos por tráfico de drogas no bairro do Rosário. Guarnições do batalhão, após receberem denúncia de que um suspeito estaria recebendo uma carga de drogas na localidade conhecida como Cruzeiro, procederam ao local, onde puderam visualizar o suspeito realizando distribuição de carga. Também outros indivíduos estavam no local. A polícia chegando, vários fugiram, mas um dos elementos acabou sendo detido e com ele estava uma sacola contendo farta quantidade de material entorpecente. Após buscas foram encontrados mais 2 indivíduos e também o restante do material. Os envolvidos e o material apreendido foram levados para a 110ª Delegacia de Polícia. Os materiais ficaram apreendidos e os criminosos foram autuados e presos por tráfico de drogas. Havia pedras de crack e também aí unidades de cocaína, né? Infelizmente o crack chegando como uma realidade trágica em Teresópolis. Ainda falando do 30º Batalhão, na madrugada do dia 26 de abril, terça-feira, na localidade da Estrada de Soledade, em Motas, o efetivo do DPO de Bom Sucesso foi chamado ao receber informações de que 3 homens estariam circulando em Motas em um veículo que havia sido furtado dias antes em Nova Friburgo. Quando de imediato a patrulha foi ao local e encontrou os elementos no veículo Ford Escort. Eles, ao serem indagados, confessaram ter furtado o carro em Friburgo e, após consulta, foi localizado, inclusive, o RO. Eles foram conduzidos, junto com o veículo, para a 110ª DP. 2 dos suspeitos possuem diversas passagens por furtos de veículos, residências, furtos qualificados, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, e um deles estava em liberdade há 2 meses. Apesar disso tudo, devido aí à nossa legislação criminal, os 3 acabaram sendo liberados. Também nesta terça-feira, dia 26, no início da noite, uma ação na rua 7 de setembro, na Quinta Lebrão, em Teresópolis, através aí das equipes do Serviço Reservado, Patamo 1 e 2, que resultou na apreensão de 96 gramas de maconha, 190 gramas de cocaína. As equipes receberam denúncia de tráfico de drogas, foram para o local e avistaram 2 homens em movimentação típica de tráfico de drogas. Eles se revezavam em pegar algo no mato e entregar a outros indivíduos que provavelmente estavam ali fazendo a compra do material. E uma parte das equipes fez a abordagem, conseguiu abordar um dos suspeitos, o outro fugiu por um barranco, conseguiu escapar para uma mata e no local foi encontrada uma sacola contendo a droga citada anteriormente. O material e o suspeito detido foram levados para a 110ª Delegacia de Polícia. Agora voltamos para a área do 34º Batalhão, em ação policial na comunidade do bairro da Fonte, no município de Magé, que terminou com o suspeito de tráfico sendo morto. A guarnição estava em patrulhamento quando se depararam com cerca de 4 elementos armados, que ao perceberem a aproximação da viatura, acabaram atirando contra os policiais. Houve troca de tiros e após cessar os disparos, foi encontrado um acusado, ferido, caído ao solo, na posse de uma pistola, mochila e radiotransmissor. Foi chamado o socorro, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Magé, porém faleceu na unidade de saúde. Diante do fato, a guarnição da Polícia Militar procedeu para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, onde foi registrado. Ele ainda não havia sido identificado e o material apreendido com esse suspeito que veio a falecer era uma pistola calibre 9mm, um aparelho celular, 5 tiras de maconha, 5 pinos de cocaína, 88 pedras de crack, dinheiro em espécie e um radiotransmissor. E agentes do 34º Batalhão descobriram depósito de veículos roubados em Guapimirim. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira, após receber informações precisas de integrantes da equipe do Magé presente
né, que havia nesse endereço 3 veículos de procedência suspeita. Após consulta, foram identificados como veículos roubados em Rio das Ostras e que o acusado possuía 9 anotações criminais entre furtos e receptações. Ele foi encaminhado à 67ª Delegacia de Polícia, junto com 2 mulheres que trabalham com ele. Todos permaneceram presos. Falando agora de segurança pública na área de Rio das Ostras, o Conselho Comunitário de Segurança ele se reúne uma vez ao mês com autoridades municipais e policiais para tratar de assuntos pertinentes à segurança pública no município. Nesta quarta-feira, dia 27, às 19 horas, acontece o encontro do mês de abril, na Escola Municipal Iraiá Moraes de Couto, na rua Frei Galvão, no bairro Vilagem. A participação dos moradores de Rio das Ostras nas reuniões do Conselho é franqueada e, segundo os próprios conselheiros, é importante para que as autoridades ouçam as demandas e tomem medidas e decisões mais direcionadas. Falando ainda daquela região, a gente vai trazer agora a matéria de Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, parceiro aqui do Jornal Regional, que fala de grave acidente que acabou resultando em uma morte e passageiros feridos. Confira mais detalhes na reportagem. Um acidente envolvendo 3 veículos na BR-101 na altura de Casimiro de Abreu deixou uma pessoa morta e 14 feridas na tarde deste domingo. Um carro bateu de frente com uma van do transporte público de Rio das Ostras. Um Kia Picanto branco com placa de Macaé vinha atrás e colidiu na van. Os passageiros da van, o motorista e as vítimas dos 2 automóveis foram levados para a emergência, parte para Rio das Ostras e outros para o HPM em Macaé. A maioria em estado grave. Ainda não se sabe em que veículo estava a vítima fatal do acidente. O acidente ocorreu por volta das 3h30 e interditou os 2 sentidos da rodovia, que seguia apenas com o acostamento sentido Rio de Janeiro liberado para a Operação Pare e Siga. Conforme a artéria Fluminense, a fila de congestionamento até as 9 horas da noite era de 8 km sentido Espírito Santo e 11 km sentido Rio. A gente prossegue falando da área policial com Adriano Pereira sobre uma mulher encontrada morta em Macaé e também um corpo de mulher encontrado em Cabo Frio. Confira as informações. Uma mulher de 31 anos foi morta a tiros na noite desta sexta-feira no bairro Visconde de Araújo, em Macaé. O crime ocorreu na rua Prefeito Lobo Júnior, na Praça do Bela Vista. Segundo a polícia militar, uma guarnição foi acionada para proceder à cena do crime, a fim de verificar disparos de arma de fogo. A vítima, identificada como Aniele Melo Santos, morreu pouco após dar entrada no hospital. Aniele foi baleada por cerca de 15 tiros e ainda, conforme a PM, possuía uma anotação criminal por tráfico de drogas. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, o IML de Macaé. Ninguém até o momento foi preso. O corpo de uma mulher identificada como Gisele de Castro Vieira, de 49 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira por volta das 6h30 no canal de Itajuru, no Portinho, em Cabo Frio. De acordo com informações de testemunhas, a vítima, que estava só de biquíni, tem várias tatuagens e estava boiando nas proximidades da ponte Feliciano Sodré. Os bombeiros já estiveram no local e fizeram a remoção do cadáver para o IML. O corpo vai passar por exame de necrópsia para identificar a causa da morte. Agora a gente traz uma notícia positiva. Policiais militares lotados no 32º Batalhão salvaram um bebê que tinha se engasgado com leite. O fato aconteceu na sexta-feira, dia 22, em Rio das Ostras. Segundo a polícia, o bebê já apresentava poucos sinais vitais, estava roxo e gelado quando os agentes foram abordados por um homem que desembarcou de um carro pedindo socorro com a filha no colo. Os policiais socorreram a criança a caminho do Hospital Municipal Doutora Naelma Monteiro, fizeram a manobra de Heinrich, onde conseguiram reanimar a criança ainda dentro da viatura. Após ser reanimada com os primeiros socorros, a criança foi levada ao Hospital Municipal de Rio das Ostras para supervisão médica e, graças a Deus, passa bem. Ainda falando daquela região do 32º Batalhão, um criminoso foi preso, material entorpecente apreendido na Nova Holanda, no município de Macaé. As equipes estavam em patrulhamento por aquela região, avistaram um homem em atitude suspeita em uma motocicleta. Quando percebeu a presença dos policiais, ele tentou fugir,
mas foi capturado e com ele encontrados 93 invólucros de cocaína, 31 buchas de maconha, 62 frascos de lança-perfume e dinheiro em espécie. O criminoso e o material foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia. E fechando esse giro policial, falando de uma informação de todas, né, as regiões. O Estado do Rio de Janeiro apresentou no primeiro trimestre deste ano, segundo informações do próprio governo estadual, os menores números de homicídios dolosos dos últimos 31 anos. Entre janeiro e março de 2022, foram 760 vítimas, representando uma diminuição de 18% quando comparado com o mesmo período do ano passado. O indicador também registrou queda no mês de março, também de 18%. Outros crimes contra a vida também tiveram reduções expressivas no primeiro trimestre, como o roubo seguido de morte, o latrocínio, e onde o indicador caiu mais da metade em 3 meses no estado. Foram 14 vítimas em 2022 contra 32 em 2021. Esse também foi o menor valor para o período desde 1991. A letalidade violenta, que inclui homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do Estado, recuou 23%, também o menor valor para os 3 meses desde 1991. Já as mortes por intervenção de agente do Estado apresentaram diminuição de 30% neste período. A gente lembra que o Esporte Mais sendo preparado aí para a sua edição desta quinta-feira, trazendo notícias do esporte nas cidades, falando do Campeonato Brasileiro nas suas diferentes divisões, destacando a participação dos times do Rio, falando de futebol internacional, as competições sul-americanas e europeias e também a abertura da segundona do futebol do Rio de Janeiro, a Série A2. Tudo isso no Esporte Mais. Eu quero agradecer a nossa equipe técnica e a você que nos acompanha em todos os canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Grande abraço e até a próxima. A pátria que acolhe é a pátria que investe mais de 320 milhões na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Desse valor, mais de 102 milhões foram destinados para equipar os conselhos tutelares com novos veículos, computadores, impressoras e muito mais. Um investimento que melhora o trabalho dos profissionais e ajuda a transformar a vida de jovens de todo o país. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você.